Hoje, 25 de fevereiro de 2009, restam as cinzas da quarta-feira do Carnaval, após os desfiles em São Paulo, no Rio, em Salvador, Bahia, em Pernambuco, no Recife de Pernambuco, em Olinda. Os foliões voltam à casa, alguns entristecidos, outros alegres ainda, outros não voltam, e começa outra vez o ano de 2009, porque no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, o que é trágico e cômico. A justiça para, os réus presos continuam mais presos, os réus a serem soltos têm os plantões que funcionam pragmaticamente e desavisadamente, se e quando os juízes forem encontrados. O ano começa em 25 de fevereiro de 2009 e ainda assim parcialmente. Quem é preso continua preso. Os 4 ou 5 dias de carnaval a serem descontados do excesso de prazo, que já vai às vezes para 6, 8 meses, até um ano. O Supremo Tribunal Federal para, o Superior Tribunal de Justiça para, os tribunais de justiça param, os juízes de primeiro grau param, os advogados, a maioria para também, alguns, como este velho cronista, continuam trabalhando, porque o sono não vem fácil para quem tem responsabilidades extraordinárias a serem cumpridas ou observadas. O que resta diante do Carnaval, como notícia importante, é aquela correspondente à decisão eventual dos ministros da Suprema Corte de limitação da visita dos advogados ao gabinete dos eminentes e ilustres, cultos e diferenciados ministros da Suprema Corte. E se assim for, no Supremo Tribunal Federal, isso há de se espraiar também nos tribunais de justiça e também há de fazer média e fazer peso no juiz de primeiro grau, porque se um ministro do Supremo não recebe um advogado, com razão igual ou até dentro da clonagem da imitação, o juiz de primeira instância, como se diz vulgarmente, não há de querer receber também o advogado em seu gabinete. Contra essa perspectiva de decisão do Supremo Tribunal Federal com mudança do regimento, o ministro Marco Aurélio, que diz com reformas regimentais no Supremo, já se manifestou, afirma que continuará recebendo os advogados que quiserem vê-lo. Parece que um recalcitrante na Suprema Corte à recepção ou visita de advogados é o ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa não recebe advogados, isso já usualmente. É óbvio que nenhum ministro é obrigado a receber um profissional que o procure, mas consta que a mudança regimental serviria a que se fixasse uma regra. Se quando o advogado fosse visitar o ministro, o outro advogado da parte contrária também teria direito a tanto. E se quando houvesse questão criminal a ser decidida, o Ministério Público teria o direito à participação naquilo que poderia constituir um debate doméstico entre acusação e defesa. Isso soa feliniano, porque o advogado exporia ao ministro o seu ponto de vista, o Ministério Público faria vez também em sentido contrário, e se teria um debate oral à frente da mesa do ministro recipiendário. Não é assim. O advogado precisa visitar um juiz é porque é imprescindível que o faça. Aliás, este velho cronista sempre afirmou que juízes e advogados devem ficar à distância, comunicam-se formalmente, porque o advogado, regra geral, não tem muita coisa a dizer
ao juiz, a não ser insistir na pretensão posta no papel. Não faz muita diferença, a não ser, obviamente, quando se precise de uma decisão liminar a socorrer um direito de um réu preso que haja sido postergado. O que é preciso, o que é imprescindível, o que é fundamental nessa toada de contradições que há no primeiro grau, no segundo grau de jurisdição e até nos tribunais superiores, o que é preciso é que a justiça ande mais rapidamente. Nesse sentido, parece que com a possibilidade de o juiz ou ministros decidirem monocraticamente sobre a tramitação dos recursos na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça, é possível que a tramitação se faça mais rapidamente. Mas tramitação, diga-se de passagem, no sentido de beneficiar o réu, nunca no sentido de se o prejudicar, porque se e quando assim for, haveria necessidade da perspectiva de um agravo regimental que, em vez de se transformar a pretensão a liminar monocrática num fator simplificativo, haveria de complicar a pretensão das partes. A justiça brasileira é, no fim de tudo, responsável por andar muito devagar. É uma justiça que anda a passos de tartaruga. Quanto mais depressa tramitar, seja para absolver, seja para condenar o réu, mais terá o réu a possibilidade de ver a sua pretensão decidida. No bom ou no mau aspecto, pouco importa. E ponto final.